do que significa ministério, tá? Em primeiro lugar, falar de ministério, temos que ir para a raiz da palavra. Ministério ou ministrar é servir, é ser servo. Jesus nos deu o maior exemplo de ser servo. Jesus, no ápice do seu ministério, quando ele estava já concluindo a sua obra terrena, antes da crucificação, ele chama os discípulos, um lugar à parte, os discípulos mais íntimos, aqueles que ele instruiu, que ele preparou, que ele lapidou ao longo da sua caminhada como mestre, e lavou os pés dos discípulos. Isso foi chocante para eles. E Jesus disse: se eu que sou o mestre de vocês estou fazendo isso, vocês também deverão fazer muito mais ainda. Jesus, no livro Evangelho de Marcos, é retratado como servo. Se você vai ver Lucas, Mateus, os sinóticos falam de toda a genealogia de Jesus. Até porque, por exemplo, Mateus escreve para os judeus, para os hebreus, descendentes dos hebreus, né? Então ele mostra para provar que realmente é aquele Messias que foi anunciado nas profecias. Então ele traz a genealogia todinha. Mas a intenção de Deus através da escrita de Marcos já é outra. Jesus não vem com genealogia, não fala da origem, da referência de Jesus. Ele já entra direto Jesus trabalhando, Jesus fazendo a obra, Jesus fazendo milagre. A palavra que Marcos mais usa é imediatamente Jesus. Então ele sai de uma situação, já vai para outra, já cura um cego, já liberta um endemoniado, já faz o sermão da montanha, já volta para cá. Jesus é o servo. Ele não é apresentado, embora sendo Deus, sendo totalmente digno de toda a glória e honra, todo o poder, o Deus encarnado, mas o aspecto do servo, de Jesus como servo, sendo exemplo de uma liderança servidora, para nos inspirar e nos fazer entender que nós somos chamados, mais do que tudo, para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus, para glorificar a Deus com a nossa vida. Quando nós lemos aqui então Romanos 12, que acabamos de fazer a leitura, é um texto bastante conhecido, eu creio que muitos irmãos sabem até de memória, o versículo 1 e 2, ele diz que o nosso corpo, a nossa vida, foi criada, tem o propósito de glorificar a Deus. E infelizmente, claro, a gente sabe, por causa do pecado, da contaminação do mal, nós temos a tendência humana de desvirtuar esse propósito, esse objetivo. Então, geralmente, o que o nosso coração, a nossa carne, a nossa natureza humana deseja? É só fazer aquilo que é confortável para nós. É só fazer aquilo que alimenta os nossos desejos, que a Bíblia chama de concupiscências ou paixões. A nossa tendência é fazer somente aquilo que nos empolga, que nos dá emoção, que nos dá gosto, porque eu acho bom, porque é interessante, porque eu acho legal, porque me emociona. Mas, sabendo disso, Deus usa o apóstolo Paulo para nos fazer um pedido, um clamor, para apelar, como quem está dizendo assim: pelo amor de Deus, prestem bem atenção nisso, olhem com atenção, leve isso aqui a sério, dê prioridade. Olha o termo que ele usa no versículo 1. Qual é o termo que Paulo usa? Rogo-vos, pois, irmãos. O rogo é um clamor, é um pedido profundo. Por favor, eu apelo a vocês, pela compaixão de Deus, apresentem vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o verdadeiro culto consciente, por decisão, por convicção, racional. Veja bem, a gente quando olha para esse texto, a gente pensa quase sempre somente no aspecto moral, que é muito importante, muitíssimo importante, é básico. Se eu sigo a Jesus, eu preciso me adequar à pureza, à santidade, à vida transformada que Ele opera em mim. Então já não devo mais seguir as paixões de outrora, da carne. E a gente está estudando isso na quarta-feira, não falte quarta-feira o culto de doutrina. As obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne são lascívia, prostituição, adultério, mentira, porfia, bebedices, glutonarias, né?
é grande, a lista é enorme. Então a gente deve abandonar isso e a cada dia nos santificar ao Senhor. Apresenteis vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, puro, santo e agradável a Deus. Bem, tudo bem, o aspecto moral é básico, a gente não vai discutir isso porque isso é certo. Só que não é simplesmente o não fazer, é o que fazer. Porque a gente geralmente só pensa assim, eu não faço isso, então eu estou bem. Não, eu não faço isso porque eu tenho que fazer aquilo. Não é só não fazer. Muita gente pensa assim, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu estou bem. Está tudo certo entre eu e Deus. Não, mas eu deixo de fazer algo porque eu preciso me dedicar a um outro algo. E a Bíblia diz que o não fazer aquilo que eu deveria fazer é uma missão. Eu não estarei cumprindo o propósito, não estarei alcançando o potencial, a plenitude daquilo pelo qual eu fui criado, o propósito que Deus me gerou, me deu vida. Então, quando ele diz, apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto que Deus quer de nós, esse é o culto consciente, não apenas, culto racional. O que significa culto racional? É a adoração, é a expressão de louvor, é o cumprir a vontade de Deus com convicção, com decisão, com propriedade, com consciência. Claro que no culto, na adoração, na celebração, quando o povo de Deus se reúne, tem emoção. A gente chora, a gente ri, a gente se alegra, a gente se abraça, a gente se ajoelha, a gente glorifica, a gente é tocado, confortado. Só que a emoção, ela é consequência e não causa. Nós não somos movidos por emoção, porque vamos pensar o seguinte, hoje eu tenho que trabalhar, mas eu não estou afim. Hoje eu tenho que acordar cedo, mas eu não estou disposto. Aí você só manda um WhatsApp para o seu chefe, hoje eu não estou afim de trabalhar. Qual vai ser a resposta do seu chefe? Eu também não estou afim mais de contratar, você está despedido. Não é verdade? Não é assim que a vida funciona, não é na base da emoção, do querer, eu gosto, é bom, me interessa, hoje eu estou afim, hoje eu não estou. Mas a gente às vezes usa esse parâmetro irreal, fantasioso, para as coisas de Deus, para a vida cristã, para o aspecto espiritual. Não é assim. Veja, culto racional. Eu não faço só quando está legal, quando eu estou bacana. Eu faço por consciência, por obediência, por devoção, por temor. Eu faço por gratidão. Como eu poderia deixar de honrar o meu Senhor, que deu a vida por mim, que me resgatou, que me amou, que me perdoou, que cuida de mim, que me sustenta? Porque eu não estou afim. Não. Eu tenho um compromisso com Deus. E por consequência eu tenho um compromisso com os meus irmãos, porque nós somos um corpo. Já pensou se o olho acorda de manhã assim, hoje eu não vou abrir, hoje eu não estou afim de olhar, eu estou cansado de olhar? Como vai ser o dia do resto do corpo? A mão não sabe o que pegar, o pé vai bater, vai cair, vai atropelar tudo, vai ser uma esculhambação, porque o olho disse, hoje eu não estou afim. Já pensou? É interessante a gente fazer esse tipo de analogia, e parece até um pouco cômico, mas é até ridículo se a gente for ver algumas atitudes que a gente toma, que são infantis, que são tolas, para não dizer rebeldes, ingratas ao Senhor. Então o nosso culto é racional, eu tenho uma convicção, eu fui tocado, eu fui resgatado, eu fui amado, eu fui perdoado. Então não tem como dizer não. Poxa, às vezes o papai e a mamãe da gente pede umas coisas assim chatas pra caramba, que a gente poderia até dizer assim, mas não é justo, ou eu não deveria fazer isso, mas poxa, meu pai e minha mãe cuidam de mim, faz tudo por mim, me ama, se for preciso dá uma vida por mim, que custa eu fazer isso? Eu vou obedecer não só pela obrigação, mas também pela gratidão, pelo respeito, né? Com Deus é a mesma coisa.
Então o nosso culto a Deus é um culto racional, um culto com entendimento, com consciência. Mas esse culto, ele está dizendo, é o culto que é dedicado do nosso ser, que inclusive ele destaca o aspecto do corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício. O que é sacrifício, irmãos? É algo que a gente gosta de fazer? Sacrifício é algo que é confortável? Sacrifício é algo que a gente faz porque emociona, porque agrada, porque é interessante, porque todo mundo vai bater palma? Não. Sacrifício a gente faz com uma única razão. A única coisa que move você a um sacrifício é o amor. O sacrifício, ele está dizendo aqui, agradável, porque tem um sacrifício que não é agradável, é aquele sacrifício que é feito para se amostrar, né? Para receber elogios, para entrar para a história, para ser um ícone. Não é isso. Está falando do sacrifício agradável, santo, consagrado. Santo é puro, com as motivações puras, né? Agradável, que Deus confirma, que Deus concorda, que Deus respalda, que Deus já mostrou como é que Ele quer. Esse tipo de sacrifício, agradável ao Senhor. O interessante, irmãos, é que Ele vai dizer que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas ser transformados na renovação do nosso entendimento, e assim nós vamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Agora, quando a gente lê o segundo versículo que diz, não se conformem com esse mundo, a gente pensa, volto a dizer, quase sempre só que exclusivamente o aspecto moral. Não mentir, não roubar, não se envolver com imoralidade, beleza. Certíssimo, perfeito. Mas não para aí. Isso é o básico, isso é o mínimo que se espera da gente. Quando ele diz, não se conformem com esse mundo, o que é que o mundo diz hoje? Faça aquilo que está no seu coração. Segue o teu coração. Se te faz feliz, é bom. Não é isso? Não é isso que a gente ouve? Isso é se conformar com o mundo, é tomar a forma do mundo, é concordar com o que todo mundo está pensando, é agir como todo mundo age. Aí, quando a gente vai falar de servir ao Senhor, de ter uma disciplina de oração, de cooperar com o reino, de agir em prol de outras vidas, da transformação de vida, ser pescador de homens, exercer dons e talentos para a glória de Deus, se você não observar essa orientação bíblica, não se conformem com esse mundo, você achando que está fazendo certo, vai estar fazendo errado, porque você vai pensar como todo mundo pensa. Eu não tenho tempo, Deus sabe disso, eu sou uma pessoa muito ocupada, eu não sou um teólogo, eu não tenho muito tempo de igreja. A gente vai usar todos os artifícios possíveis que a nossa carne vai nos dar como munição para tentar aliviar a nossa consciência e se justificar diante de Deus e diante dos irmãos. Aí, o que eu estou fazendo com isso? Eu vou estar me conformando ao mundo, porque isso é o que todo mundo faz. O que o mundo faz? Você abençoa, você cuida, você se dá, você se doa, você... Aí a pessoa diz assim, valeu. Aí no dia que tu diz assim, tu podes resolver tal coisa, posso contar contigo para tal coisa? Cara, não tenho tempo. Cara, eu estou sem dinheiro. Poxa, não vou poder te quebrar esse teu galho. Fica para uma próxima. Aí a gente fica dizendo a mesma coisa para Deus. Hoje não, Deus. Agora não, Deus. Estou ocupado com as minhas coisas aqui. Quando Jesus chamou os discípulos, Jesus foi muito taxativo e às vezes eu acho até duro demais. Mas é porque a gente tem uma mentalidade muito diluída, distorcida daquilo que é o ideal de Jesus. Então a gente precisa voltar, né? Precisa ser resgatado também nisso, na nossa forma de pensar, nos nossos parâmetros, que estão bastante desgastados. Jesus chamou um, ele disse o quê? Eu vou primeiro enterrar meu pai. Chamou outro e disse assim, eu acabei de casar, vou primeiro para a lua de mel.
depois a gente conversa. Chama o outro, ele, peraí, eu tenho uns negócios para fazer, eu tenho uns boi para vender, uma fazenda que estou... Depois que eu resolver tudo, aí eu volto. E aí a gente conversa. Jesus disse o que no final da história? Quem não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir imediatamente, não é digno de ser meu discípulo. Não é isso, irmão Jorge? Domingo que vem vamos falar sobre renúncia. Deus vai nos abençoar aqui, com o irmão Jorge vai pregar junto comigo. Então, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, o que isso significa? Aí você pode usar a teoria filosófica de Nietzsche, Dostoiévski, não sei o quê, e se justificar. Você pode simplesmente ser aquele assim, bem insolente mesmo, que eu não quero, daí. Ou você pode espiritualizar, não, porque Deus sabe que eu estou me dedicando em outras coisas, que também são para o Senhor. Mas uma coisa que a gente também acha que não é desobediência, é assim, filho, lave essa louça, quando eu chegar eu vou fazer o almoço, preciso da louça limpa. Aí ele não gosta de lavar a louça. Aí o que ele vai fazer? Ele vai inventar uma outra coisa para fazer lá, só fazer de conta que está fazendo alguma coisa. Mas o que era para fazer ele não fez. Ele disse, não, mas eu estava aqui, eu estava ocupado, eu estava cuidando do irmãozinho mais novo. Mas eu falei para você fazer o quê? Lavar a louça. Desandou tudo, porque eu estava contando com isso, estava tudo programado, que eu ia chegar e fazer o almoço para vocês, e agora eu vou ter que lavar a louça, vai atrasar tudo, eu vou chegar tarde no trabalho, vai ser um climão. Porque a gente acha que fazendo outra coisa, para desencargo de consciência, a gente não está pecando. Mas se a gente não está fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer, nós estamos em pecado. Porque a gente está desconcertando toda a ordem das coisas, toda a organização do que Deus colocou, o corpo, cabeça num lugar, braço no outro, fígado, coração, pé. Já pensou? Se o pé resolve ser mão, vai dar uma trabalheira danada, né? Eu não quero ser pé, eu quero ser mão. Eu vi um meme hoje, essa semana, que foi incrível. Até hoje eu estou rindo desse meme. A imagem de um Fusca 70, alguma coisa, vendo Fusca Trans. Nasci Fusca, mas me sinto Porsche, né? Não, Porsche Trans. Nasci Fusca, mas me sinto Porsche. R$1 milhão. Aproveite, quem chegar primeiro compra. Eu digo, meu Deus, é assim mesmo que a coisa está. É desse jeito que a coisa está. E todo mundo tem que dizer que está certo, porque se você disser que está errado, que está estranho, assim, preconceituoso, quadrado, né? Você é xiita, exagerado, né? Não tem sensibilidade, mente fechada. Então tá, vamos lá. Mas às vezes a gente quer fazer a mesma coisa em outro nível, em outra realidade, dentro do ministério, da obra, da nossa relação com Deus. Não, Deus te chamou, te deu um dom, te capacitou. A tua história de vida, tudo que Deus fez na tua vida, a tua experiência, a construção de quem você é, aponta claramente que Deus quer te usar nesse sentido, mas você fica enganando a si mesmo. E perde a bênção, porque a vontade de Deus, o que está dizendo aqui? Ela é boa, agradável e perfeita. Olha, no início parece até, poxa, muito difícil e tal, mas quando a gente começa a fazer e ver e o agir de Deus e participar do milagre do Senhor, é maravilhoso, é agradável. É perfeita porque se encaixa direitinho. Deus te preparou, Deus te direcionou, Deus te capacitou para aquilo. E é boa, é aprovada, é certa, é confiável. Agora, você já prestou atenção que tudo isso aqui é um contexto? O texto está apontando para o serviço, para os dons, para o propósito para o qual fomos chamados, para a vocação de Deus para nós como seus servos. Aí ele vai dizer, por quê? Aí, para quem não lê com atenção, com entendimento, acha que, de repente, Paulo muda de assunto.
Ele está falando de consagração, está falando de dedicação, está falando de santidade, está falando de temer a Deus, fazer a vontade de Deus. Aí ele vai falar agora de dom. Exatamente, está tudo certo. Porque é aqui que está o ponto. Ele vai dizer: porque pela graça que me é dada, versículo 3, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense de si além, não pense de si mesmo além do que convém. Bem, às vezes a gente estava até conversando ontem com os irmãos que estavam no congresso. O pastor lá, o pastor Jefferson, deu um exemplo de uma irmã que queria muito cantar, mas ela não tinha aptidão para isso, não tinha habilidade, não tinha voz, não tinha cadência, não tinha ritmo, não tinha... Mas o negócio dela era cantar, ela queria cantar. Aí foi difícil, demorou, o pastor tentando orientar a irmã, que Deus tinha um leque de coisas que ela se encaixava tão bem, que ela parecia ser uma grande bênção, mas ali não era o lugar dela. Quando ela cantava, as vidas não eram edificadas. Quando ela cantava, não trazia o feedback que se espera, mínimo. Ela até se expunha, ficava assim aquela coisa meio constrangedora. Não é a área dela, Deus preparou ela para outra coisa, mas ela queria. Aí o que a Bíblia está dizendo aqui no versículo 3? Não pense de si mesmo além do que convém. Não significa que um é melhor, outro é pior, irmãos. O próprio texto, quando a gente volta lá para 1 Coríntios 12, lá para Efésios 4, ele vai dizer a analogia do corpo. Qual é a parte mais importante do nosso corpo? Não tem a parte mais importante. Tira o coração, vê o que vai dar. Já era. Tira o estômago, vê o que vai dar. Já era. Aí você diz: mas se tirar só um dedinho, o corpo continua, mas continua mal, continua com problema, continua com dificuldade, vai ter que se adaptar, mas teve um prejuízo, teve um dano, Veja bem, todos são importantes. Eu costumo, quando eu falo sobre isso, eu já até falei aqui, eu costumo falar, por exemplo, da sobrancelha ou do cílio, que é um negócio assim que parece: não preciso disso, eu vou tirar, vou cortar. Isso aqui não faz diferença, está só atrapalhando. Tira para tu ver. Se a gente, não sei quem já teve essa experiência quando criança de cortar o cílio, você fica sem dormir, fica espetando, dói, arde o olho, bagunça tudo. A sobrancelha aqui desvia o suor de cair na visão, porque com o tempo, tu suando a vida inteira, tu vai ficar cego, vai perder a visão. Além de incomodar, arder. Tudo tem sentido, tudo tem um porquê. Para quem é entendido na área aqui, biologia e ciência médica, tira o esfíncter, vai ficar tudo folgado, tudo solto. Vai bagunçar tudo. O esfíncter parece uma besteira, mas é um elemento fundamental, simples, mas faz toda a diferença no funcionamento do corpo. A gente diz: não preciso disso. Se você tirar, você vai ver a consequência. Essa semana eu estava andando de moto e tinha um parafusinho que eu não vi que estava folgado. É o parafuso que sustenta a marcha, a alavanca da marcha. E aí, de repente, o parafuso caiu. Eu não tinha nem como achar, porque o parafuso cai e enrola na estrada, Aí eu fiquei sem poder passar a marcha na moto. Aí eu tive que passar manualmente a primeira e ir com toda a paciência naquele solzão quente até chegar em casa. Porque um parafuso, não precisa desse parafuso, tira, arrebenta tudo. Ninguém é mais importante, todos são necessários, todos são importantes. E não pense que porque Deus te chamou para isso ou para aquilo, você é menos importante no corpo. Você é importante, você é necessário, é privilégio, é bênção do Senhor. Aí ele vai dizer, do 4 ao 8, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros a mesma operação, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom em exortar,
O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Vamos aos dons agora, ainda tenho 10 minutos. Leia comigo Efésios 4. Efésios 4, a partir do versículo 7. Vamos ler a partir do 1 mesmo. Vamos ler a partir do 1 até o 12. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que for chamados. Veja essa palavra, vocação. Você foi chamado e você tem uma vocação. Foi Deus que te convocou e te capacitou, te deu uma aptidão, te deu uma habilidade, te deu uma capacitação para um fim. Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo. Então, esse Jesus todo-poderoso, esse Deus que tem poder sobre a terra, o céu, o inferno, desceu às partes mais baixas da terra, ele que domina tudo. Versículo 11, ele mesmo foi quem convocou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, é Deus quem capacita, é Deus quem convoca, é Deus que respalda, é Deus que te unge, é Deus que te dá autoridade, é Deus que te dá a capacitação e habilidade. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para o exercício do ministério, que é o que ministério? Servir, cooperar, trabalhar para o Senhor, abençoar, se doar, construir, edificar vidas. Nós fomos chamados para isso. 1 Coríntios agora, para terminar. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Mais uma lista de dons. A partir do versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. É que interessante, porque parece também que ele está falando de um outro assunto e vai falar de dom no meio de um outro assunto. Mas ele está mostrando que Jesus é o Senhor, que nós fomos chamados pelo Espírito, e é esse Espírito que nos iluminou na fé, para entender que Jesus é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso guia, o nosso Rei, nosso Mestre. E ele diz o seguinte, que esse Jesus que é o Mestre e Senhor, ele nos chamou com um propósito, ele nos chamou e nos capacitou para um fim, que é a glória do seu nome. E como isso vai acontecer? Através da capacitação dele, para que nós possamos exaltá-lo. Aí versículo 4, ora, versículo 4, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que é útil, que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir espíritos. A outro, a variedade de línguas. A outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém?
Eu não vou entrar na discussão dos dons, porque a gente não tem tempo para isso agora, mas a gente vai continuar domingo que vem. E quero também tratar aqui de uma forma, deixar logo especificado, que nós temos classificações, como dons, talentos e habilidades. Dons, capacitação dada por Deus, é algo que Deus desperta e aprimora em nós, que não vem de nós mesmos. Talentos, foi Deus que deu também. A gente pensa assim, não, isso, talento é uma coisa do homem, a gente já nasce, é nato. Sim, é uma capacidade que nós desenvolvemos segundo as nossas características, né? Mas foi Deus que deu. Quem foi que criou você? Não foi Deus? Deus nos deu a vida, Deus nos deu capacitações, inteligência. Então o talento também foi Deus que deu. E ele foi dado a nós para quê? Com o mesmo fim, de glorificar a Deus. Agora, as habilidades é você usar os talentos e os dons para um fim, para uma causa. E aí você vai desenvolver, você vai se capacitar, você vai aprimorar, isso é habilidade. É o uso do dom, é o uso do talento, essas habilidades para a glória do Senhor. Então, vamos botar tudo num pacotinho só, porque senão a gente se perde muito discutindo dom, talento, habilidade, é nato, é sobrenatural, o Espírito que dá, eu já nasci com isso. Não importa, porque a forma como Deus vai utilizar isso é diferente com cada um, mas o fim é o mesmo, é a glória de Deus, é a exaltação do nome do Senhor, é a edificação do corpo de Cristo, é a propagação do Evangelho, é a edificação da igreja e a glória do Senhor, e a conversão de vidas, né? Abençoar e trazer aqueles que precisam do Senhor. Então, irmãos, estou fechando aqui, ainda tenho 3 minutos agora, para dizer o seguinte: o ministério está ligado ao dom, ao talento, à habilidade que Deus te deu. Se você prestar atenção no estatuto da nossa igreja, a nossa liderança teve um entendimento bem amadurecido de colocar de forma taxativa a renovação da diretoria estatutária, que tem uma questão de transparência, de lisura, de não monopólio, de democratizar a administração da igreja, o que é maravilhoso, né? São parâmetros muito bons que nos resguardam de um monte de coisa e credibilizam o trabalho da igreja, oportunizam vários irmãos, né? É muito bom. Mas se você for perceber, em relação aos ministérios, claro que a gente ainda vai contemplar isso com mais detalhamento no nosso regimento interno, que ainda não foi feito. Mas os ministérios, não há essa obrigatoriedade de mudança constante. É conforme a necessidade. Por quê? Porque às vezes a gente é obrigado a substituir ou a trocar irmãos de lideranças e de ações em equipes de ministério para áreas que eles não têm aptidão. A irmã Vânia mesmo me falou: pastor, eu gosto muito de louvar o Senhor, de adorar o Senhor, mas eu não fui chamada para o louvor, né, irmã? Eu ainda não prestei atenção de ouvir a irmã Vânia cantar, mas uma coisa eu sei: a irmã Vânia tem tantos dons e habilidades que tem edificado a minha vida, e eu creio que de muitos irmãos aqui, que ela não precisa estar no ministério de louvor, porque ela é muito abençoada e usada por Deus em áreas que é exponencial o alcance, a glória de Deus na vida dela. Para quê? Aí você pega na marra: não, irmão, você vai cantar, hoje você, é o microfone contigo, enquanto a irmã podia estar abençoando um monte de vida, com as características que Deus deu para ela, com os talentos, as habilidades que ela tem, com o dom que ela tem, na área do acolhimento, né? Na área do socorro, da misericórdia, com todo esse carisma. Aí você força uma pessoa naquilo que ela não, porque tem que trocar, porque tem que mudar, porque tem que As minhas filhas, quando eram pequenininhas, a gente ia explicar alguma coisa: não, mas não tem que. Tem que? Não tem que. Sabe, gente, ministério é para dar continuidade. Claro, não é só uma pessoa que tem aquele dom. Por isso
É preciso unir esses que têm a mesma aptidão, a mesma vocação, para que juntos construam um ministério que seja útil no panorama do corpo. Aqueles que são pés têm que se juntar. O pé tem que juntar com o dedo, tem que juntar, né, com o calcanhar, entendeu? Com a canela. Aquele que é mão tem que se juntar com o antebraço, tem que se juntar com, entendeu? Aquele que é olho tem que se juntar com o cílio, com a sobrancelha, com a pálpebra, e ali eles fazem um conjunto que vai ser uma bênção, que vai trazer muito resultado. Eles vão se aprimorando, e ao passo que eles vão se aprofundando, se dedicando naquela área, eles vão poder alcançar mais vidas, mais pessoas. O alcance do ministério será exponencial. Agora tu pega um olho e coloca na barriga, vai ficar um negócio estranho pra caramba, porque você olha dentro do estômago, é tudo muito feio, né? Não tem nada de estético nesse negócio. E não vai ir muito longe não, porque tá olhando só para o seu umbigo. Até encaixou a piada, né? O olho vai só olhar para o seu umbigo, na barriga. Então, entendeu, né, gente? Deus nos chamou para exercer o ministério. Nessa transição que nós vamos fazer nesse novo ano, a estatutária, alguns podem ser renovados, porque há a possibilidade de uma reeleição, para dar continuidade ao trabalho. Alguns ou vários serão substituídos por outros, mas no ministério é conforme a necessidade. Se você está no ministério, digamos, de ação social, e você não se identificou, poxa, foi bênção, aprendi, servi, legal, mas eu estou percebendo que eu sou muito mais útil, muito mais usado por Deus em outra área. Aí você migra, você vai identificando. O importante é servir, irmão. Não tem essa história assim, eu estou errado, estou fazendo tudo errado. Não, você está aprendendo, você está conhecendo, você está no caminho. E nada em vão, o que você está fazendo para Deus, mesmo que não seja exatamente ainda o teu dom, exatamente o teu talento, mas é para o Senhor, é oferta, é adoração, é submissão, é obediência, é serviço, glória a Deus. Mas você pode melhorar, pode ser muito mais potencializado se estiver na área certa. E aí nós vamos fazendo esses ajustes. Você se achou, era isso mesmo, glória a Deus, eu pude servir aqui no Ministério de Liderança, dos PGMs, da evangelização, discipulado, gente, era tudo que eu amo, é tudo que eu quero. Agora eu vou aprender mais, eu vou fazer curso, seminário, vou ler livros, vou chamar mais pessoas que também têm essa aptidão, a gente vai expandir esse ministério, a gente vai aprimorar nossas ações, glória a Deus por isso. Amém, irmãos?